Êxodo capítulo 20, nós vamos ler, como de costume aí, verso 1 ao 17, e leremos todos juntos, ok? Leiamos aí. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. 9º mandamento, então, no verso 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E é este, né, o que nós vamos estar vendo nesta manhã. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui de reunidos na tua casa, ó Pai, poder louvar, exaltar e engrandecer ao teu santo e maravilhoso nome. Agora, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor também que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações através do estudo da tua palavra. Que o Senhor use, ó Pai, a mim, este miserável servo que sou, nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E como instrumento, ó Pai, a falar no coração, ó Pai, de cada um aqui nesta manhã. Abençoa, ó Pai, a cada um desses amados irmãos, abençoa a mim também, ó Pai, que nós possamos todos ter o nosso coração aberto, a nossa mente desperta, para podermos ouvir, ó Pai, da tua palavra, guardar e praticar, ó Pai, tudo quanto o Senhor venha nos dizer. Abençoa, ó Pai, a cada um de nós aqui. Abençoa também, logo mais, o batismo, esses irmãos que estarão descendo as águas do batismo, que eles possam, ó Pai, continuar vivendo para o Senhor e que eles possam também fazendo um compromisso, dando o seu testemunho aqui diante de todos nesta manhã, de que estarão, ó Pai, servindo ao Senhor, morrendo para este mundo, ó Pai, morrendo para as coisas deste mundo e vivendo, ó Pai, para a glória do seu santo nome, até a volta do Senhor. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Bom, hoje à noite também, só um último aviso aqui antes da gente entrar, né? Hoje à noite nós teremos também a ceia, né, do Senhor, e nós teremos aí esses irmãos, né, que estarão batizando aí, se juntando, né, junto a nós na mesa aí da comunhão, né? Então nós vamos ter um tempo também bom aí, participação também da ceia do Senhor. Então hoje nós teremos aí o cumprimento das 2 ordenanças que Deus deixou à sua igreja, amém, irmãos? O batismo e a ceia, né? Então, muito bom. E não falte, né, hoje à noite, prepare o seu coração aí para que você possa também estar ceando, ok? Então, o 9º mandamento. O 9º mandamento proíbe a mentira, proíbe o falso testemunho. Agora, interessante, né? Eu não vou perguntar para não constranger ninguém, mas eu sei qual que é a resposta de todos nós, né?
Se eu perguntar assim, quem nunca mentiu? Né, que levante a mão. Ah, não vai ter, né? Esse que vai levantar a mão de jeito nenhum. Mas a gente só tem que lembrar de que mentira é o quê? De acordo com as Sagradas Escrituras. Pecado, a gente não pode esquecer disso, né? Lembra que às vezes a gente fala assim, não, é só uma mentirinha branca. E essa ideia, essa cultura, às vezes, que a gente até coloca, né, de que não, é uma mentirinha branca, não tem tanto problema assim, né? Esta, às vezes, acaba acompanhando a gente pela nossa vida. E a gente acha que, não, mentir assim por coisa à toa, não tem tanto problema. Irmãos, é mentira do mesmo jeito. E é pecado do mesmo jeito, amém? Então, pecado é pecado, amém? A gente não pode esquecer disso de maneira nenhuma. Então, o 9º mandamento aqui, ele proíbe a mentira, o mexerico, né? A testemunha falsa contra o próximo, tanto no dia a dia, como também nos tribunais. Então, o 9º mandamento aqui, ele engloba tudo isso, né? Essas mentiras, o falar mal das pessoas no cotidiano, mas também, né, o de ser testemunha falsa em um tribunal. E nós vamos estar vendo isso adiante aí. A mentira acaba também se tornando, muitas vezes, na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, acaba se tornando um vício. Tem pessoas que mentem sempre. Eu sei que, às vezes, né, nós somos seduzidos à mentira quando nós precisamos esconder alguma coisa na nossa vida. Quando nós não podemos, né, deixar com que transpareça algum sentimento. E a gente acaba mentindo, né, por isso. Mas, no entanto, irmãos, acaba muitas vezes isso também se tornando um vício, de forma que as pessoas começam a mentir. Quer ver? Uma classe, né, que é bem conhecida pelas mentiras e se tornou um vício. A classe política, não é assim? Todos os anos, né, não importa quem é político, se é presidente, se é governador, se é prefeito, vereador, se é deputado estadual, federal, não importa. Eles já são conhecidos por serem mentirosos, não é assim? Então eles mentem, fazem promessas e tudo, e no final acabam não cumprindo, né, nada daquilo que prometeram. E esse é um grande mal, né, do homem, porque o homem ele está sempre buscando, né, se envolver com essas questões aí de mentira e fazendo disso até mesmo vício na sua vida. Então tome cuidado. Às vezes até aquelas pequenas mentiras que a gente faz, não, mas eu fiz só de brincadeira, continua sendo pecado do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ok? Então a mentira deve ser algo que não deve fazer parte da vida do salvo, do Filho de Deus, amém? Quem é o pai da mentira, segundo as Sagradas Escrituras? O diabo, né? Lembra lá João 8,44, nos diz assim, vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer o desejo do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Então, amado, quem fala mentira tem o próprio diabo como pai. Então, amado, a mentira realmente ela não é de Deus, né? Ela não agrada a Deus, ela é do diabo e o cristão não deve se envolver com isso. Então, o 9º mandamento aqui, nós veremos aí, agora sim entrando, né, no estudo, nós veremos aí em primeiro lugar, a abrangência do 9º mandamento. Então, o mandamento aqui não se restringe apenas ao campo, né, de processo legal também, como alguns, inclusive, pensam ao analisar esse texto aqui, e até mesmo o texto que nós vamos estar vendo mais adiante, de Levítico, eles acham que é só no âmbito legal, ou seja, quando alguém é chamado para testemunhar, e ali ao testemunhar você não pode dar nenhum testemunho falso. Mas não, ele abrange muito mais do que isso, né? Há uma implicação aí vinculadas às atividades da vida diária também. E olha comigo aí rapidinho, nós vamos correr alguns textos, irmãos. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Olha o verso 13. Deuteronômio 17, 13. Diz assim, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensorbebeça, né? Então, olha só, a ideia aqui, inclusive, né, era sempre de que o sacerdote deveria servir a Deus ali, e sempre a verdade, né, ela deveria estar em primeiro lugar. Levítico capítulo 19, vai lá também, algumas páginas para trás. Levítico 19, versículo 16, diz assim, não andarás como intrigante entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor, né? Então veja aqui que a abrangência desse mandamento implica em várias partes, e a exortação bíblica aqui é que nós, como servos de Deus, nós sempre venhamos nos manter do lado da verdade. Amém? João 8,32, né? Um texto aí que ficou durante muito tempo aí no Brasil fazendo sucesso, né?
que diz lá em João 8,32? Conhecereis e a verdade vos libertará. Né? Então, olha só, o cristão, ao contrário do perdido, sim, ele tem como característica, por quem é o pai dele, ele tem por característica dizer mentira, dizer, né, palavras de engano. Mas o cristão, o salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, ele não deve ter nada disso na sua vida. Né? Pelo contrário, todas as áreas da nossa vida devem ser permeadas pela verdade e não pela mentira. Amém, irmãos? Sempre, ponha isso sempre na sua mente. O objetivo, então, aqui do mandamento é duplo, né? Deus aqui coloca para nós esse objetivo duplo aqui, que é justamente a defesa da honra e também da fé. Então, veja que quando alguém, né, aqui a pessoa vai falando mentira, ela vai acabando sendo conhecido como sendo alguém mentiroso, mentirosa, e acaba caindo no descrédito. Aquela pessoa acaba perdendo, né, o crédito, e as pessoas acabam, não, mesmo ele agora dizendo, falando a verdade, as pessoas acabam não confiando. Então há um grande problema aqui, nessa questão, quanto à defesa da honra do ser humano. Mas também há um grande problema aqui quanto à defesa da fé também. Porque, olha só, nós hoje temos um país, né, um mundo, vamos dizer assim, milhões de cristãos, e, no entanto, esses denominados cristãos, muitos deles fazem parte de denominações que pregam mentiras e não verdade. E, no entanto, nós que muitas vezes estamos buscando, né, levando a verdade, buscando levar as pessoas a Cristo Jesus, nós acabamos perdendo o crédito ao falar justamente por conta desses outros tantos que falam, né, e pregam, anunciam a mentira, doutrinas falsas. É sempre assim. E os irmãos sabem disso muito bem, né? Quando fala sobre crente, o povo põe tudo no mesmo balaio, né? Assim, é todo mundo igual. E aí a gente vê essas igrejas, né, que estão prometendo que Deus vai fazê-los ricos, que só precisam eles participar e dar aí uma mera oferta de R$1.000 por mês, alguma coisa assim, que eles vão prosperar na vida. E as pessoas vão crendo nisso e começam a ofertar ali e vê que nada daquilo acontece, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem, ele tem compromisso com a sua própria palavra, amém, irmãos? E em lugar na Bíblia, Deus prometeu que se você desse, se você ofertasse, que ele ia te enriquecer. Em lugar nenhum na Bíblia ele fez isso. O evangelho da prosperidade, no entanto, é uma mentira, né? Uma falácia e que tem enganado a muitos. E que tem trazido, né, grandes males para a questão do evangelho, da propagação do evangelho. Quantas vezes eu e você, nós chegamos para falar do amor de Jesus para alguém e aquela pessoa está fechada para o evangelho justamente porque algum crente levou ele, de repente, a alguma igreja que mentiu e que agora, né, ele está fechado para o evangelho, não quer nem saber de crente, ele não quer saber de Jesus, ele não quer saber de mais nada, justamente por conta disso. Então a mentira, amado, ela sempre traz danos terríveis. A mentira destrói, a mentira mata, a mentira faz aquilo, né, que o homem, inclusive, nem consegue imaginar. Então é importantíssimo aqui no mandamento que nós, né, venhamos cuidar de cumprir com este mandamento. Que nós, como cristãos, venhamos falar a verdade e unicamente a verdade. Amém, irmãos? Amém? O cristão deve ser conhecido desta forma. O propósito divino deste mandamento aqui é erradicar a mentira, a calúnia, a falsidade do meio do povo. O propósito é esse, tirar tudo isso aqui do meio do povo. Olha como seria bom se nós vivêssemos numa sociedade onde todo mundo falasse a verdade. Onde a gente, né, conseguisse confiar em todos. Como seria bom? Mas não, né? O ser humano tem se envolvido cada vez mais com a mentira e cada vez mais ele tem destruído, né, a si mesmo com essas questões. E não somente isso, irmãos, mas também promover, né, o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. É o propósito aqui deste 9º mandamento. Então, amados, inclusive dentro da igreja, se nós começamos a proferir mentira, se nós começamos a fazer falsos testemunhos, nós começamos, né, a mexericar uns dos outros, logo nós teremos um grande problema no meio da igreja, logo nós teremos contendas, logo nós teremos divisões. Então, por isso, né, o 9º mandamento se faz tão importante, para que não haja, né, uma destruição até mesmo no meio do povo, uma separação no meio do povo de Deus, mas que nós nos mantenhamos unidos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é importantíssimo. No tocante, né, à doutrina, o mandamento torna-se uma muralha de proteção contra os falsos ensinamentos teológicos, como nós dissemos aí. Abra lá rapidinho, 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios 13.
2 Coríntios 13. Versículo 8, texto bem conhecido nosso aí. 2 Coríntios 13, 8. A palavra de Deus diz assim: porque nada podemos contra a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? Então Paulo aqui, ele coloca para a gente, inclusive aqui, aquilo que protege-nos, que blinda a igreja, inclusive, contra a mentira, que é obviamente a verdade. Amém, irmãos? Contra a verdade não tem argumentação, né? Você vê, por exemplo, nos grandes júris aí, com crimes, né, que foram cometidos e tudo mais, e eles vão em busca de provas, e chega ali as provas, e aquilo então se torna uma verdade, não é mais uma tese, né, de que alguém tenha cometido aquele crime, mas por conta das provas ali que foram encontradas, agora sim, é uma prova, então aquilo se torna uma verdade, e aí já não tem mais o que fazer. Por mais, né, que aquele que está sendo ali julgado, ele se rebata para um lado ou para o outro, contra a verdade, né, não há maneira nenhuma de se argumentar, né? Então, o que defende a doutrina na igreja é isso, é a verdade. Amém, irmãos? A partir do momento que nós começamos a pregar mentira, começamos a desenvolver heresias por dentro da igreja, logo a gente vai começar a ter grandes problemas aí, até mesmo em crer. Eu já disse isso para os irmãos, né? Eu tenho um grande problema, por exemplo, se eu estivesse dentro de uma igreja onde o pastor ele prega assim a vida inteira. E aí, daí, uma hora para outra, ele fala assim: não, agora eu vou pregar assim. Diferente. Eu teria um grande problema. Porque eu ficaria pensando, quando é que ele estava certo? Era lá ou é agora que ele está certo? Porque a verdade é uma só, ela não muda com o passar do tempo. Amém, irmãos? Ela não muda. Então, inclusive, isso para o nosso coração, né? Lembra, quando você se converteu, tudo que você cria, tal, e estava ali e tal, aquilo ali deve continuar para o resto da sua vida. Se há alguma mudança, alguma soma de variação naquelas questões, é porque o diabo, né, o mundo está tentando te encaminhar para outros caminhos. Mas, no entanto, aquilo é a verdade. E você deve firmar-se naquilo ali até o fim da sua vida. Amém, irmãos? Então, a verdade ela é imutável, ela não muda mesmo. Aquele pensamento, né, demoníaco que existe aí no mundo, de que a verdade ela não é algo concreto, né? Não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, que com o passar do tempo as coisas mudam. Isso, amado, é um pensamento demoníaco. Isso não deve jamais estar por dentro da igreja. A verdade de Deus não muda. Ele mesmo disse várias vezes, né? A minha palavra dura para sempre. Para sempre. Então é importante, né, nós termos isso em nossa mente e nos blindarmos com a verdade, até mesmo para que nós não sejamos de maneira nenhuma arrastados pelas mentiras, pelos enganos, né, o engodo de Satanás neste mundo aqui de forma alguma. Então a finalidade do 9º mandamento aqui é erradicar a mentira, né, a calúnia, a falsidade, o que significa cuidar da reputação. Irmãos, o que é uma reputação? Vamos lá, vou deixar os irmãos participar um pouquinho aí. O que é reputação? Defina para mim aí, um de cada vez. Comportamento? Alguém falou alguma coisa? O caráter da pessoa. Comportamento, caráter. Alguém mais? Quer dar sua definição? Como a pessoa é vista pelas outras pessoas. Muito bom, né? Cada um dos irmãos aí. Muito bom a definição. E é isso mesmo, a reputação é o conceito, a estima, o renome que alguém tem num determinado grupo. É isso, é como as pessoas nos veem. Isso é reputação. Ou eu posso ter uma boa reputação, as pessoas podem me ver como sendo uma pessoa boa, uma pessoa que cumpre com a palavra, uma pessoa verdadeira, ou eu posso ter uma má reputação, de tal forma que as pessoas olham para mim e falam assim: vixe, essa pessoa não presta. Ó, essa pessoa é enganadora, não faz negócio com esse cara não, que ele é mentiroso. Então, há a boa reputação e a má reputação, né? E o mandamento aqui, o 9º mandamento, ele cuida justamente dessa questão. Primeiro, a reputação de quem se fala, inclusive, aqui. Então, a reputação é o cuidado aqui que o mandamento tem. A finalidade, né, do 9º mandamento é justamente proteger a reputação do próximo. Quando nós falamos falsidades sobre alguém, quando nós mentimos falando, né, de alguém, quando nós estamos trazendo, né, falso testemunho de alguém, nós estamos destruindo aquela pessoa. A palavra de Deus, inclusive, nos leva mais longe, dizendo, inclusive, que nós estamos matando aquela pessoa quando nós estamos fazendo isso. Falando mal, né, da pessoa.
Amado, a palavra de Deus, inclusive, nos ensina, lá em Mateus capítulo 7, sobre o julgar. Não é assim? E ali, inclusive, eu ensino para nós sobre julgar. E a palavra de Deus, inclusive, nos diz, olha, que nós não podemos olhar, né, no nosso próximo, julgar o nosso próximo, fazer um juízo do nosso próximo. E até mesmo traz atenção ali o texto, dizendo, olha, tome cuidado que às vezes você está querendo tirar uma ferpa, né, que está no olho do seu próximo, mas no seu olho tem o quê? Que diz o texto? Uma trave. O pessoal aí que mexe com carpintaria sabe o que é isso, né? Imagina lá aquela vigona que você está colocando lá para fazer a armação do telhado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você está preocupado com a ferpa, um cisquinho de madeira que está no olho do outro, enquanto que no seu tem uma tora de madeira. E você está julgando o outro sem julgar você mesmo. Você está julgando o outro, o que ele tem na sua vida, quando você tem muito daquilo na sua própria vida. E que você precisa cuidar. Então a Bíblia ali nos ensina sobre isso. Ela nos ensina, inclusive, que nós não podemos fazer juízo e julgar o próximo. Amém, irmãos? Nós não podemos, pelo contrário, nós temos de ajudá-lo. Amém ou não? A igreja, ela só tem, né, o respaldo para julgar o próximo quando a igreja mesmo, quando os irmãos reunidos tratando sobre um pecado interno. Ao contrário, eu não posso julgar o meu irmão, sair falando mal do meu irmão. Se há um pecado sendo cometido no meio da igreja, o que aquela pessoa que identificou aquele pecado deve fazer é primeiramente repreender aquele irmão, né, exortar aquele irmão de que ele deve mudar a sua conduta, que ele deve se arrepender, voltar para Cristo, né, voltar a Deus ali arrependido, mudar a forma da sua conduta. Se ele não fez assim, ele deve então chamar, né, o pastor, para que o pastor converse, exorte aquela pessoa. Se ainda aquela pessoa não mudou de atitude de maneira nenhuma, ali tendo ido o pastor, tendo ido o irmão ali para conversar, então isso é trago até a frente da igreja, isso é falado na igreja, e a igreja então, se necessário, disciplina o irmão por conta da sua rebeldia, de não ter mudado a sua conduta. Mas jamais, por conta dos erros dos irmãos, a gente ficar falando um para o outro, fofocando um para o outro. Quantos aqui já brincaram de telefone sem fio quando era criança? Então você sabe muito bem o que é isso, né? Você fala A aqui, chega lá no final o alfabeto inteiro. Não, pastor, mas quando eu falei aqui, eu falei a verdade. Chegou lá no final, lá a culpa não é minha, se mudou, foi para lá, foi outra coisa. Eu não falei para você, não foi isso, fulano? Foi. E azar, você está errado do mesmo jeito que você não deveria ter falado. Você deveria ter ido lá, exortar aquele irmão da má conduta dele, tentando ganhar no seu irmão, colocando ele de volta nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Então você está errado. Então fofoca, né, mexerico, né, falação, isso só destrói a igreja, destrói a reputação do próximo. Como nós podemos cuidar da reputação do nosso próximo? Qual seria a forma que nós cuidaríamos da reputação do próximo? Alguém fala aí pra gente. Tem que falar mais alto, gente, que esse ouvido aqui meu aqui agora, não estou escutando nada dele, né? Não falar mal do próximo. Tem outra forma da gente cuidar da reputação? Ok, colocando ele acima de nós, né? Considerando ele, vai inclusive fazer a gente falar com respeito, né? Com ele. Mas, irmãos, joia, isso tem tudo a ver com cuidar da reputação do próximo. Mas não tem uma forma melhor de você cuidar da reputação do seu irmão do que você vendo ele fazendo algo errado, você ir até ele e exortar ele, com amor, obviamente, para que ele abandone aquelas atitudes. Se ele para de fazer aquilo que é errado, logo ninguém mais vai poder falar dele. Ninguém mais terá do que falar dele. Então veja como é importante isso, irmãos. E isso é o que deve ser feito. E não sair, né, falando mal um dos outros de maneira nenhuma, né? Deus não nos dá este direito de sairmos falando, julgando de maneira nenhuma o nosso próximo. Então, amado, não mentindo, né? Os irmãos falaram, não mentindo também é uma forma da gente cuidar da reputação do próximo, não fazendo comentários, né, maldosos a respeito desse irmão, indo até ele, exortando ele. Segundo lugar, o processo, né, aqui dado neste 9º mandamento. Primeiramente, irmãos, nós vimos aí a questão jurídica, né? Quando alguém se presta a testemunhar falsamente em juízo. Os irmãos já devem ter visto nos filmes que quando alguém é chamado a testemunhar, aquela pessoa, ela vai, coloca a mão ali, né?
em cima da Bíblia, levanta sua mão direita e diz: juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus. Há um juramento assim. Não é só no filme, não. Na vida real também. A pessoa está ali em juramento. Ela não pode dizer mentiras e ela não pode também encobrir a verdade. Porque também é conotado como sendo um ato de mentira, de falsidade. Então a pessoa ela deve ali dar testemunho pleno dos fatos do qual ela presenciou como testemunha. Se ela faz ao contrário, e a justiça inclusive identifica que ela deu um falso testemunho, ela mesma responderá agora perante a lei por não ter cumprido com o seu juramento de dizer a verdade, dando um testemunho falso ali, né, enganoso, no tribunal. Então, irmãos, o processo jurídico, ele pede isso. Inclusive, o texto aqui que nós vamos ler, abra lá comigo, Deuteronômio capítulo 19, nós vamos ver justamente essa questão, falando ainda sobre esse 9º mandamento, mas ele está falando aqui numa parte aqui jurídica, né, sobre a pessoa não poder citar falsos testemunhos. Hoje em dia, nós encontramos aí nos tribunais, nós encontramos muitas pessoas que são chamadas a testemunhar e dão um falso testemunho, né? Dão um falso testemunho justamente tentando, né, ganhar ali alguma coisa, né? E isso é condenado diante de Deus. Olha, Deuteronômio capítulo 19, versículo 14, ao 21, diz assim: não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos da sua herança, que receberam na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, né? Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deixa que eu já dizer algo para os irmãos. Vamos fazer uma pausa aqui e dizer algo para os irmãos. O texto está nos ensinando o quê? Se alguém vem falar mal de alguém, eu preciso averiguar se aquilo realmente é verdade. Eu preciso ir atrás para ver se aquilo ali realmente confere. Mas eu preciso de outra testemunha, de provas de que aquilo de fato aconteceu. Por que Deus, inclusive, nos exorta dessa forma? Porque alguém pode insurgir contra alguém, tendo algum problema, alguma pendência, no caso aqui, inclusive, né, sobre mudar limites de cerca, coisas desse tipo, e de repente chega lá e fala assim: não, mas fez, aqui está minha testemunha aqui, ó, não mudou? Mudou, fulano, mudou. Mas aquela pessoa ali, de repente, eu comprei ela, né, paguei para que ela desse um falso testemunho ali a meu favor. Então, olha só, era considerado aqui importantíssimo que na hora de um julgamento tivesse mais de uma testemunha. Uma testemunha só não era considerada como sendo algo plausível aqui. Na nossa vida cristã também é a mesma forma, irmãos. Nós já tivemos problemas, né, assim, na área pastoral, onde nós tivemos acusação contra algum irmão, e era uma acusação de uma pessoa. E a gente foi correr atrás de ver se realmente era aquilo. Então eu precisava de outras pessoas que tivessem visto o fato. Eu precisava até mesmo que a própria pessoa que, tendo sido aqui acusada de ter cometido aquele pecado, aquele delito contra Deus, ela confessasse. Então eu não posso, né, receber acusação de uma só pessoa. A igreja é assim, né? A igreja precisa, inclusive nessas questões que nós ainda citamos há pouco, sobre até mesmo fazer aqui o trabalho, né, da disciplina, a igreja precisa tomar os cuidados necessários. Agora é óbvio, de repente só tem uma testemunha, essa testemunha é verdadeira. E aquela pessoa bate o pé falando que não, aquela que está sendo acusada. Mas aquela é uma testemunha verdadeira. Amado, mesmo que nós, como igreja, falarmos, ó, nós não temos condição de julgar, porque nós temos uma só testemunha, a pessoa acusada não confessou, ela está ali batendo o pé dizendo que não aconteceu, então a gente entrega isso na mão de Deus. Agora, isso é ruim para aquele que está sendo acusado e que tenha cometido pecado e que esteja com seu coração duro, rebelde, dizendo que não. Olha, irmãos, pela minha pouca experiência no ministério, de 10 anos, né, aqui com os irmãos, teve um tempo que nós cuidamos de igrejas também, mas ainda não éramos ordenados no ministério. Pela minha pouca experiência, eu já vi. Não adianta você querer encobrir o seu pecado. O seu pecado um dia te acha. Não adianta. Por mais que você... Não, não fui eu, não tem prova contra mim.
Olha, não tem como, irmãos. Deus, ele traz à tona. Uma história bem comum nossa aí para a gente ilustrar isso, né? Os irmãos lembrar. Acã. Lembra dele? Era para ir para a guerra, não era para pegar nada dos despojos. Olha, no meio de um exército, multidão de gente, Acã vai para a peleja, a batalha é vencida, ele pega uma capa babilônica, ele pega um prato de prata, ele pega uns negócios que Deus tinha dito, não, isso é anátema, isso é maldito. E ele pega e traz, escondido, ele vai lá, cava um buraco no meio da sua tenda, esconde ali, né? Deve ter colocado um tapete por cima para ninguém perceber. E de repente Deus vem e traz aquilo tudo à tona, e a família de Acã é morta. É morta por conta do seu pecado. Não foi só Acã, não, lembra? O nosso pecado atinge as pessoas que estão à nossa volta, não se esqueça disso. Não há pecado que não, é só meu, só vai atingir. Não, não, nosso pecado atinge quem está à nossa volta. Eu posso cometer um pecado achando que só vai afetar a mim, mas de repente meu filho está vendo, e por conta daquele pecado ele vai ter uma má conduta de repente diante de Deus, né? Vivendo no pecado para o resto da vida. Então lembra, pecado não é neutro, e pecado também não faz só danos em mim, mas em todos que estão à nossa volta. Quando nós estamos em pecado no meio da igreja, Deus acaba também segurando ali as bênçãos que ele iria jogar sobre o povo, que ele iria dar ao povo. Então é importante a gente lembrar disso, tá ok? Então se nós temos pecado na nossa vida, pecados inconfessos, nós precisamos ir até Deus, nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. Se é necessário também ir ao próximo ali, que nós pecamos contra ele, acertarmos ali com o próximo. Se é necessário ir diante da igreja, confessar o seu pecado diante da igreja, porque também influenciou, né, ali, de certa forma, a vida da igreja, é necessário então irmos também ali e pedirmos perdão. Mas é necessário pedir perdão, abandonar o pecado. Amém, irmãos? Então é bem isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas é aqui, que nós não podemos aceitar a acusação de uma só testemunha. Versículo 16 diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele, acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Olha, pessoa, uma falsa testemunha, ela vai diante ali, né, na época que julgava aqui eram os juízes, né, o sacerdote que julgava a causa do povo, então vai lá, chegou lá, houve aquele aperto, né, porque os irmãos já assistiram a algum julgamento, os irmãos sabem disso, né, há o aperto ali, é óbvio, no réu, naquele que está sendo ali acusado, mas há também na hora que senta a testemunha, há o aperto da testemunha também. Tanto é que a testemunha, ela é ali alvo, né, primeiro, daquele que foi o advogado, né, de defesa, que de repente até chamou para que ela fosse testemunha de defesa, mas depois há o tempo também do julgamento, das perguntas também, do juiz de acusação, né, do advogado de acusação, que vai chegar e vai apertar a pessoa. Vai dizer, mas como é que você está falando isso, se agora há pouco você falou isso? Não está batendo isso aí. Tem uma mentira no meio. Então, há este aperto todo. Havia isso, exatamente isso ali em Israel. E quando a testemunha era achada falsa, quando a testemunha era uma testemunha que vinha com mentiras, o que o texto diz aqui? Que aquilo que era a sentença que a pessoa iria ter, né, o acusado, aquela pessoa ali que estava mentindo, ela receberia a sentença. Sabe o que era na maioria das vezes em Israel, que essa falsa testemunha recebia? Sentença de morte. Sentença de morte. Imagine se hoje nós tivéssemos uma lei assim, hein? Será que nós teríamos tantas mentiras, tantos falsos testemunhos, levantamento de calúnia, igual a gente tem no nosso país, né? E está no mundo, né? Com certeza não. As pessoas pensariam 2, 3 vezes para cometer qualquer tipo de falsa acusação. Então, amado, veja, né? Na questão jurídica. Na questão social, quando alguém mente, né, sobre algo, também o processo ali se dá da mesma forma, né, diante de Deus. Mentir é pecado, é transgredir o 9º mandamento. Amém, irmãos? Só que a mentira é algo que faz parte da vida do ser humano desde quando? Quase sempre, né? Quase sempre. Porque o homem foi criado perfeito, amém, irmãos? Mas lá no Éden já começou ali, já com Adão e Eva, a mentira. Abra aí rapidinho, só para a gente relembrar.
Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 1 a 5, né? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem... Ué, era isso aí que Deus tinha dito? Deus só tinha dito o quê? Para não comer, né? Já teve aí um engastalho, né? Talvez seja aqui, irmãos, talvez nem seja uma mentira de Eva, mas talvez por conta, né, das dúvidas que a serpente lançou, ela acabou tropeçando aí nas palavras, né? Mas de fato não era aquilo que Deus havia dito aqui, né? Nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Essa aqui sim é uma mentira. Porque Deus havia dito que se comesse, iria acontecer o quê? Morrer. Deus mentiu? Ah, mas Adão e Eva não morreu. Deus mentiu? Não, né? O que era ali que Deus estava dizendo era sobre uma morte espiritual, e aquilo aconteceu mesmo. Quando Adão e Eva comeram, e logo ali o sentir-se nu, já era ali a consequência da morte espiritual que eles tinham tido. Agora estavam já separados de Deus mesmo, condenados ao inferno mesmo. Era a morte espiritual ali que eles tinham. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu aqui? Agora não, né? Ela falou a verdade. Ainda que Deus não havia dito isso, ó, se você vai conhecer o bem e o mal no dia que você comer. Deus não falou, olha, deu aquilo que era a ordem, mostrando, né, aquilo que seria a consequência pior ao se quebrar aquela ordem, que era a morte espiritual. Mas o diabo, né, ele vem querendo mostrar o lado bom do pecado, né? Assim, e ele vem, não, você não vai morrer não. Ao dia que você comer, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Então tome cuidado, irmãos. Todo pecado tem um lado bonito, um lado belo, que muitas vezes o diabo nos mostra, para sobressair aquele outro lado que é um lado mortal, um lado de destruição. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado, né? Mas veja aí, a mentira, ela faz parte, né, da vida humana aí desde muito tempo. Desde lá do Éden o homem já tinha, né, se envolvido ou conhecido, né, essa questão da mentira aí. Então, amado, nós vemos, né, que o processo aqui sempre vai ser esse, né? Não importa qual seja a situação, o quebrar o nono mandamento é um pecado, é algo que vai contra os princípios divinos, é algo que vai ter o seu preço a ser pago. Lembra, por mais que nós somos salvos, por mais que Deus, né, pagou o preço pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros, no entanto, os pecados que nós cometemos, nós ainda arcamos com as consequências deles. E é importante a gente entender isso, né, na nossa vida e buscarmos viver uma vida correta para que nós não venhamos, né, sofrer nesta vida por conta dos pecados que nós temos cometido. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente sobre essa questão do nono mandamento, né, que é pecado, é algo que traz consequências terríveis. Então, falso testemunho fere ao próximo e principalmente a Deus. Quando nós cometemos qualquer pecado que seja, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos ferindo ao próprio Deus. É isso que nós estamos fazendo. E por isso, né, nós devemos tomar cuidado para não cometê-los, para não quebrar aí os mandamentos, né, não transgredir os mandamentos do Senhor. A lei de Deus e as do nosso país, né, reprovam, inclusive, também essa questão da falsa testemunha. Né? De acordo com o Código Penal brasileiro, o crime de falso testemunho consiste em fazer afirmações falsas ou negar ou calar a verdade como testemunha de um processo judicial, policial ou administrativo, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, ainda que a oferta não seja aceita. Tudo isso constitui crime no nosso país. Agora, amados, se isso é crime diante dos homens, imagine diante de Deus. Amém? Então, jamais, né, nós podemos nos envolver com isso aqui. Eu me lembro, algum tempo atrás, né, um irmão aqui da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, olha,
acabei gerando uma inimizade no trabalho. Pessoa que trabalhei muito tempo com ela e acabou assim, essa semana a gente tendo assim, uma situação que ficou ruim para mim. Porque esse colega meu de serviço levou a empresa que a gente trabalhava no pau, né? Levou na justiça. Só que, no entanto, essa pessoa levou a empresa que a gente trabalhava na justiça, só que esse período que teve a pendência dele, eu já tinha saído dessa empresa, eu já estava em outra empresa. Eu nem presenciei o fato. E, no entanto, ele queria, inclusive, que eu fosse lá ser testemunha dele de que aquilo tinha ocorrido. Mas, no entanto, eu não estava ali, né? E eu disse, assim, pastor, eu não posso ser testemunha. Como é que eu vou ser testemunha disso? Eu vou ser uma testemunha falsa. Eu não estava lá, eu não vi acontecendo. Eu não posso fazer isso, né? Então, aquele irmão estava todo preocupado, né, com respeito ao constrangimento que teve na amizade, sendo ali abalado, né? Eu disse assim, olha, irmão, uma coisa eu digo para o irmão pode ter problema com todos os homens, sem problema nenhum. Você pode ter problema com todos os habitantes da terra. Se esse problema foi gerado por você obedecer a palavra de Deus, você pode ter certeza, diante de Deus você não tem culpa. Amém, irmãos? É bem assim. Enquanto eu me posiciono, né, naquilo que é a verdade, naquilo que é a palavra de Deus, para fazer aquilo que é verdade, as pessoas vão amarrando o jegue, né, como se diz aí, né, empinando a carroça para mim, não tem problema. Não tem problema. O problema é quando eu faço algo que é contra a palavra de Deus, que é contrário à palavra de Deus, e que isso, então, gera um desconforto nos meus relacionamentos interpessoais. Aí eu tenho um grande problema, eu preciso ir lá acertar isso. Mas enquanto estou fazendo aquilo que é certo e as pessoas acham que aquilo é errado, que aquilo é ruim, ficam bravos comigo, não tem problema nenhum. Aí a gente lembra daquele texto, né, bem comum aí para nós, que é, mais importa agradar a Deus que aos homens. Amém, irmãos? Então é bem assim, né? E glória a Deus, né? Põe a atitude desse irmão que se postou aí do lado da palavra, né? E não foi seduzido, comprado, né? De maneira nenhuma, para ser ali uma falsa testemunha. Terceiro lugar, irmão, o cristão e a mentira. A nossa atitude, né, com respeito à mentira. Vai lá em Êxodo, capítulo 23. Nós estamos terminando. Êxodo 23, versículo 1 e o versículo 7. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para serem testemunha falsa. Verso 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Né? Então, olha só, qual deve ser aqui, mediante esta transgressão, né, aqui do mandamento, do nono mandamento, qual deve ser aqui a forma, a atitude que o cristão deve ter de acordo com os textos aqui que nós lemos. Olha o verso 1 de novo, ele diz assim, ó, que ele não admitirá falso boato, e não porás a mão com o ímpio para serem testemunha falsa. Irmãos, nós, os salvos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, nós não podemos admitir falsidade, mentira. Amém ou não? É isso que o texto está dizendo. Amém, irmãos? Assim como nosso Deus não admite, nós também não podemos admitir. Quando alguém chega na minha casa e começa, de repente, né, a difamar um irmão, difamar uma pessoa, qualquer ela que seja, eu preciso chegar e dar o basta. Eu preciso falar, ó, irmão, vamos fazer o seguinte, o irmão está tendo esse probleminha, o irmão está achando que isso aí está meio errado, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui para o irmão fulano agora, ele vai vir aqui e a gente conversa nós três. Amém, irmãos? Amém? É assim que a gente resolve. Não é ouvindo tudo. Porque, sabe, depois que você ouviu tudo aquilo que a pessoa tinha para jogar em você, você nunca mais será o mesmo. É bem assim. Você vai ficar pensando sobre aquilo, você vai ficar remoendo aquilo. De repente, aquilo é até tudo mentira. 100% que aquela pessoa falou é mentira. Mas em algum determinado momento do seu relacionamento com aquela pessoa, vai acontecer alguma coisa que, olha, parece que é verdade aquilo que aquele irmão falou. Aquilo que aquela pessoa falou. Olha só, não, essa pessoa é assim mesmo. E aquilo vai contaminando, né? O diabo vai contaminando nosso coração de tal forma que daqui a pouco eu não quero ter nem contato com aquela pessoa ali. Então, irmãos, eu não posso admitir o falso boato, a falsidade. Amém, irmãos? Então, alguém chegou para falar mal para você, seja do pastor, né? Calma aí que eu vou chamar o pastor aqui e a gente conversa. E a gente resolve isso aí, irmão. A gente não pode continuar assim, não. Liga! Você vai ver a pressa louca que vai dar nessa pessoa. Se for mentira, se for uma pessoa que não quer saber de acertar as coisas, ele só está querendo saber de estragar as coisas mesmo, de arrebentar com o povo de Deus, é um instrumento do diabo no meio do povo de Deus, essa pessoa vai dar uma pressa louca de ir embora e vai embora. Vai falar, não chama não.
Ô, amado, se falou isso aí, você pode ter certeza. Pode olhar e falar assim, irmão, então você é um grande mentiroso. Porque se for verdade, você fala na cara de quem você está falando. Aí. Agora você vem aqui fazer falsas acusações na hora que a gente fala, vamos acertar esse negócio então, chamar o irmão, ajudar o irmão, né? Se é um pecado dele, nós vamos exortar ele aqui na palavra para ele mudar isso e tal. Se não der certo, a gente depois chama o pastor aqui e tal. Mas olha, vamos tentar fazer certo. Você não quer? Então você está mentindo para mim. Ou então você está com intenções erradas a respeito desse irmão. Você não quer ajudar ele não, você está fazendo fofoca para destruir ele. Pastor, mas eu não vou fazer isso. Então, irmão, você será participante do pecado daquele. Você quer isso para a sua vida? Hã? Se você não quer ser participante do pecado alheio, principalmente nessa questão, né, do falso testemunho, da mentira, da fofoca, você precisa fazer exatamente do jeito que nós estamos aqui aconselhando você. Você dá um basta. Começou a falar mal? Ó, irmão, o negócio é o seguinte, eu vou dar para o irmão aqui duas escolhas. O irmão para de falar mal desse irmão, e a gente vai para outro assunto aqui, vamos falar sobre outras coisas. Ou eu vou ligar para esse irmão, vou chamar ele aqui em casa, e nós vamos conversar todo mundo e exortar ele na palavra, para que ele mude as suas atitudes. O que o irmão escolhe? Agora, irmãos, você não pode deixar, né, as pessoas ficarem falando mal, contaminando, né? Eu vou contar uma ilustração aqui, talvez até já tenha contado aos irmãos, mas conta-se de um pastor que havia uma família na igreja que não era muito fã do pastor, porque o pastor sempre estava pregando, falando, né, a verdade, e esses irmãos eles não queriam mudar, e esses irmãos acabaram tendo uma certa antipatia, né, do pastor, e começaram a acusar o pastor de diversas formas, né, na sua casa, e uma feita eles falaram assim, né, não, o pastor é duas caras, porque o pastor não sei o quê, ele é um homem de dupla face, não sei o quê. E o filho dele pequeno estava ouvindo isso, né? E um belo dia, chegando da igreja, todo mundo foi cumprimentar, né? Ele e tal, o pastor ali na porta, cumprimentando os irmãos, e de repente essa criança entrou e ficou olhando assim no pastor, vinha de um lado do pastor, vinha do outro, né? E o pastor ali cumprimentando o pessoal e vendo a criança, né? Vindo para lá, para cá, e ele cumprimentando e vendo a criança, né? E aí aquilo foi trazendo um constrangimento para o pastor. Ô filho, o que você tem, né? Você está aí para lá e para cá? Não, pastor, é que meu pai mais minha mãe falou que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra, né? Estou procurando a outra. Então, amado, é um grande problema isso, né? E olha só, eu vou dizer sobre pastor, mas seja quem for, porque dentro da família de Deus, você um dia pode estar passando com um problema na sua família, com respeito, por exemplo, a seus filhos, que você vai precisar, e você vai chamar o pastor, de repente, para exortar o seu filho. Talvez você tenha um outro irmão que é chegado, inclusive do seu filho, que é pai, de repente, de um amiguinho do seu filho, da igreja, e que de repente você vai pensar assim, não, eu vou chamar o irmão fulano de tal, para que o irmão fulano de tal venha aqui em casa, junto com o filho dele, e eles dê um bom conselho para o meu filho, porque eles são amigos, não sai da casa, de repente ele ouve. Só que, irmãos, de repente, ao precisar disso, de que alguém vá lá para exortar a sua família, seus filhos, de repente, sua esposa, né, seu esposo, de repente essa pessoa a qual você vai chamar, você já vai ter destruído o caráter e a autoridade dessa pessoa durante a sua vida cristã. Com falsidades. E aí um dia você vai chamar o pastor para ir aconselhar seu filho, e o pastor vai chegar lá e vai falar, e vai... Seu filho, de repente, pela educação que você deu, vai fazer assim, tá certo, pastor, não, é isso mesmo. Não, pastor, pode deixar, eu vou voltar, eu vou firmar novamente nos caminhos do Senhor. E quando o pastor for embora, o seu filho vai olhar para a sua cara e falar assim, para que você chamou ele para vir me aconselhar? Você já falou isso dele? Que moral que ele tem para vir aqui? Quando, na verdade, tudo aquilo que você falou foi mentira, foi difamação, seja do pastor ou seja do irmão em Cristo. Por isso, irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado com a mentira. Lembra? Nós acabamos de falar aqui, a mentira, ela destrói, né, a reputação da pessoa. E destruída uma vez a reputação, que se leva uma vida para construir, dificilmente você vai conseguir reconstruir aquela mesma reputação com aquela pessoa.
Então tome cuidado com isso. Você pode estar dando um tiro no pé, falando mal do outro, mas um dia quando você precisar do outro, você destruiu a reputação dele a tal ponto que ele não vai poder fazer nada por você. Então tome cuidado com isso, né? Então a mentira na vida cristã ela deve ser deixada de fora, porque ela é destrutiva, né? Ela é como um martelo, né? Que destrói tudo, como uma espada que faz feridas, né? Profundas, como uma flecha, né? Que mesmo atirada de longe pode ter um dano mortal. Abra lá em Provérbios capítulo 25. Vai lá rapidinho, Provérbios 25. Provérbios 25, 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere o quê? Falso testemunho contra o seu próximo. Não sejamos, né, de maneira nenhuma assim. Eu já tenho falado aqui, né? Graças a Deus, eu queria ser pelo menos um pouco daquilo que meu pai foi para nós. E um dos grandes exemplos que meu pai me deu foi isso aqui. Meu pai, se ele tivesse que falar alguma coisa de alguém, ele jamais iria falar com um terceiro. Ele ia chegar naquela pessoa e falar com aquela pessoa. É bem assim. Não tem falsidade. Nós já até falamos aqui já muitas vezes, e os irmãos devem lembrar, e até mesmo ver isso bem claramente na nossa sociedade, né, no nosso país, que o brasileiro ele tem costume de ser mentiroso. Uma cultura do brasileiro ser mentiroso. Não é assim? Você chega na minha casa, eu dou um negócio para você comer. Você não gostou, você detestou o trem, você está quase chamando o Juca. Aí eu pergunto assim, tá bom, fulano? Oh, tá bom, tá gostoso. Quer mais um pouquinho? Não, tô cheio. Não, tá vazio de tudo. Né? Mas, não, tô cheio. Né? Não é assim? E às vezes, assim, a minha esposa, né, tem vezes que ela até fala mal assim comigo, né? Ela fala assim, brava comigo, eu falo assim, você não pode ser assim não, mas eu sou assim, gente. Não adianta. Se eu não gostar de um trem, você vai ver na minha cara que eu não gostei. Graças a Deus que é difícil ter um negócio, principalmente de comer, que eu não gosto, né? Eu já deixei bem claro aqui também, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já bati o martelo, falei, gente, eu não gosto de cebola, assim, se eu tiver que comer vendo ela, aqueles pedação de cebola, você vai ver que eu vou arrancar fora do prato mesmo, vou deixar do lado, lá na bandinha, né? No final, você vai ver aquele monte de cebola. Aí sabe o que você faz? Pega ela e faz. Não faz não, né? Mas, ó, eu não vou comer, não vou mesmo. Eu lembro quando, lá em Franca, né, eu estava fazendo seminário, e no seminário o pessoal falava assim, mas olha, pode ser que um dia, né, você só tenha cebola para comer e tal. Eu falei assim, ué, mas o preço que é a cebola, eu vou lá e vendo a cebola e compro 1 quilo de outra coisa, ué, 2 quilos de outra coisa. Não é assim? A cebola não é barato não, gente. Né? Então, veja bem, eu não tenho como. Eu já tentei comer aquele negócio lá, aquilo bate na minha língua, vai ser. Aí eu vou chamar o Juca mesmo. Né? Então não tem como. Então lá em casa a Tati faz a comida, toda comida com cebola, ela rala lá assim, some, desaparece, eu como. O negócio meu é ver aquele trem, né? Não dá certo. Mas, veja, irmãos, não tem isso, não tem essa mentira. A gente fala que tá bom, né? Aí a sua esposa faz um negócio lá, aí você fala, não, bem, ficou bom, hein? Olha lá, vem um passarinho. Nossa, você viu, voou tão rápido, né? Eu lembrei aqui agora da história do meu sogro, né? Meu sogro foi na casa de uma pessoa lá em Minas, chegou lá, a pessoa deu um doce lá para ele lá e disse que não era aquela casa que tinha uma limpeza muito legal, né? E aí tava lá enrolando para comer o negócio lá, daí a pouco bateram no portão, né? Bateu no portão, ele foi lá, catou o dele, jogou fora, catou da minha sogra, jogou fora, né? Por cima do muro, no terreno baldio, sentou lá, a pessoa chegou, você gostou, hein? Eu vou pôr mais para você, dá aqui. Então não adianta muito, né? Tá vendo? A mentira te leva para situações piores. Então é melhor você dizer assim, irmão, ó, eu comi, mas obrigado. Ah, você gostou? Não gostei muito não.
E a gente tem que parar com esse negócio, né? Porque hoje a sociedade brasileira, por conta da mentira, a sociedade brasileira acabou se tornando também uma sociedade muito casquinha de ovo. Que aí se você fala para a pessoa que você não gostou de certa coisa, aí a pessoa fica ofendida, não sei o que e tal, né? Ah, fiquei ofendida, fiz com tanto carinho. Mas você fez com tanto carinho, você faz com tanto carinho pro seu esposo, tem hora que seu esposo fala que não gosta. Não é assim? Você fica ofendida com ele, manda ele embora? Espero que não. Hã? Mas veja, irmãos, nós temos que ser sinceros. Quebrar essa cultura mentirosa que nós temos, gente. Parar com isso. Porque isso não agrada a Deus mesmo. Perguntaram para mim assim uma vez, pastor, o senhor gosta de café? Eu falei assim, ó, irmão, eu tomo café. Não consigo mentir, igual hoje mesmo, não tomei café. Fui seco numa Guaraná que não era Guaraná. Né? No café da manhã. Né? Mas tudo bem. Ainda bem que era açúcar. Eu queria um negócio gelado. Né? No calor de Pitangueiras eu gosto de coisa gelada. Eu tomo café? Tomo. Se você me der café lá, eu tomo café assim, sem problema nenhum, né? Mas eu prefiro uma água gelada, eu prefiro um suco gelado, uma coca gelada, até mesmo pelo calorão, né, que faz aqui na cidade, e eu sou bem calorento, né? Mas olha só, irmãos, a gente ser sincero nas coisas. E as pessoas têm que entender isso, né? Nós precisamos entender que Deus se agrada disso mesmo, e não da mentira. Só que por a mentira fazer tão parte do nosso dia a dia, a gente sempre está contando uma mentirinha branca, assim, né? Não, gostei, vixe, muito bom e tal, não sei o quê. A gente acaba evoluindo para mentiras maiores e que vão acabar causando ainda maiores transtornos. A mentira condenou e condena pessoas à morte. Olha só, os irmãos vão se lembrar, próprio Jesus. Quando Jesus foi preso, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram pessoas para testemunhar mentiras sobre Jesus, falando que Jesus tinha causado desordem, que Jesus tinha feito tantas outras coisas. Depois eles pagam outras testemunhas também para falar, né, falsamente, até mesmo falando que Jesus não havia ressuscitado, mas que havia, né, o pessoal, próprios discípulos deles foram lá num período da noite e roubaram um corpo. Olha só. A mentira também que matou Estevão. A gente sabe, era uma perseguição por conta do evangelho, mas foram falsos testemunhos que foram dados ali, falando que aquele homem estava perturbando, que aquele homem estava fazendo tudo que era de errado, que a sociedade, né, naquela época. O próprio Paulo, que nós estamos estudando no livro de Atos, lembra? Foram testemunhas pagas ali para chegar lá e acusar ele, dizendo que ele tinha levantado dissensão, que ele tinha perturbado a paz em Israel. Então a mentira, amado, destrói, a mentira pode levar as pessoas à morte. Tome cuidado com isso, né? Então, quarto lugar, o cuidado, né, com a mentira. A testemunha, né, as testemunhas. Ninguém podia ser acusado por uma só testemunha, pois a lei, né, exigia 2 ou 3 testemunhas. Por isso que foi assim que eles acusaram, né, o Senhor Jesus, assim eles acusaram também os demais mártires da igreja também, pagando, né, para que um bom grupo de pessoas testemunhassem falsamente contra eles. Era a garantia de um julgamento justo, mas nem sempre, né, isso era possível. O próprio Nabote, lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 13, depois os irmãos podem ler, ele foi acusado, né, julgado e condenado conforme a lei, mas, no entanto, ele era inocente. As falsas testemunhas ali o condenaram. Né? O Senhor Jesus, né, foi vítima de testemunha falsa, lá em Marcos 14, 56, da mesma forma como Estevão também, em Atos 6, 13. Os danos que muitas vezes a mentira traz, né, causa. A violação, né, do 9º mandamento pode tirar a vida ou, no mínimo, destruir a reputação e o bom nome que alguém levou uma vida toda para construir. Aquela ilustração, acho que já dei aqui aos irmãos também, né? Aquele pastor que uma mulher se levantou contra ele por conta de alguma coisa que não gostou na igreja, acusou ele de ter tido um caso com ela, passado anos e anos, né? Aquele pastor acabou perdendo sua família, perdeu o ministério, passado anos e anos aquela mulher se arrependeu, né? Chegou para mudar, né, a situação ali, chamou o concílio pastoral, falou no concílio pastoral, não, olha, eu menti, ele não tinha feito nada disso e tal. Chamaram o pastor, conversaram com o pastor perdoou a mulher, chamou ela até no alto, né, da torre da igreja, chegou lá com um travesseiro de pena, pegou e jogou, né, no vento, aquelas penas todas, e falou assim para ela assim, agora vai e pega todas, não deixa faltar nenhuma. Aí ela falou assim, é impossível, pastor. Ela falou assim, também é impossível você reparar o meu caráter, a minha honra, a minha reputação. Por mais que eu te perdoe, no entanto, a minha reputação ficou manchada pelo resto da vida. Lembra, havia perdido a sua esposa, amados, fato verídico, né? Então, olha só a situação a qual, muitas vezes, né,
a mentira causa. Seus efeitos maléficos, né, podem ainda levar pessoas à morte ou à prisão, destruir casamentos, arruinar famílias. É um pecado grave do qual muitos ainda não têm tomado esse senso, né, aqui a respeito deste pecado. A pena contra a falsa testemunha de Israel, como nós já dissemos, era a morte. O pecado, né, da mentira. Quem já viu um irmão ser disciplinado por contar mentira? Você já viu? Na igreja, alguém ser disciplinado por contar mentira? O mentiroso, ele é uma pessoa difícil de ser pega. Mas escute bem o que eu vou dizer, irmãos. A mentira é um pecado para ser disciplinado dentro da igreja, da mesma forma que um adultério, da mesma forma que um roubo, da mesma forma de que vícios. Todo pecado, enquanto a pessoa não se arrepende, enquanto ela não converte seus maus procedimentos, né, aquilo que é, de fato, o procedimento que ela deveria ter como cristão, todo pecado ele é passivo de disciplina na igreja. Então tome cuidado, né, com isso. E a mentira é algo terrível, né, que deve ser disciplinado sim. Nós tivemos alguns anos atrás aqui na igreja uns problemas assim, né? A pessoa falava alguma coisa e, não, porque olha, falaram assim, assim. Quem falou? Ah, mas não posso falar. Não, mas quem falou? Tem que resolver. Não, mas deixa pra lá, não sei o que. Irmão, não existe isso aí. Lembra? Acabei de falar agora há pouco. Você é participante no pecado do outro. Se alguém que está disseminando, né, contenda, está contando mentira, né, fazendo o povo de Deus aqui ter algum tipo de atrito entre si por conta dessa pessoa, você tem que falar o nome, dar um nome aos bois, para a gente ir lá atrás, para a gente exortar, né, para essa pessoa mudar de atitude. Se ela não mudar de atitude, para ela ser disciplinada. Se ela não aceitar a disciplina, ela ser inclusive excluída. Por causa da mentira, por causa de qualquer pecado que a pessoa se rebele, né, ali e ela não queira mudar a sua vida. Então, qualquer um. Tá ok? É importante, né, a gente lembrar disso. A Bíblia trata, né, do assunto com seriedade, pois quem se converte a Cristo precisa deixar a mentira e falar a verdade. Amém, irmãos? Deixai, pois, a mentira e falai a verdade. É o que a palavra de Deus nos diz. Amém? É isso. Então, amado, a mentira não deve mais fazer parte do nosso convívio, né? Efésios 4:25, Colossenses 3:9 nos fala sobre isso. Os mentirosos constam na lista, né, daquele grupo lá de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, 22 e 15, aonde é citado lá os seguintes delitos, seguintes pecados, né? Os mentirosos constam nessa lista, aonde é citado ali os homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, dentre outros. Então, ou seja, está na lista lá que a gente fala assim, nossa, isso aqui é pecadão, ó. O que é isso? Homicida? Isso aqui sim é pecado, hein? Mas lembra, para Deus, pecado é pecado. Ele não faz distinção, não. Mas ele deixou lá. Por que será que ele deixou a mentira lá nessa lista? Porque a mentira é tão danosa quanto os demais pecados que ali são citados. Para deixar esse ensinamento aí para nós, ok? A incompatibilidade, né, do cristão com a mentira. Nós já falamos, né? A mentira é do diabo, lá em João 8,44, né? A característica dele, enquanto que a verdade é de Cristo. Abra lá comigo rapidinho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nós estamos terminando. Abra lá, 1 Pedro 2, verso 22. Diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Amém, irmãos? Esse é Jesus. Ele não cometeu pecado, na sua boca não achou engano, ou seja, não achou mentira, não achou falsidade, né? Ele jamais praticou qualquer destas coisas. Então a verdade é de Jesus, a mentira ela é do diabo. É desejo, portanto, né, de todo cristão, deve ser o desejo de se parecer com Jesus. E isso, isso, né, o que Deus espera de todos nós. 1 Pedro aí, ainda, olha o capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. No quê? Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Amém, irmãos? Então a nossa responsabilidade como cristão é viver tal como Jesus. O cristão verdadeiro não pratica, né, fofoca, não fala mentira. Amém, irmãos? O cristão verdadeiro deve ser assim.
Ele não deve praticar, né, fofoca, ele não deve falar mentira, ele não deve se envolver com falso testemunho, ele deve viver tal como Cristo. E por fim, irmãos, a recompensa, né? Olha só, a recompensa, né, dos mentirosos é justamente serem punidos pelo Senhor. É de prestarem contas diante de Deus sobre aquilo que eles têm dito. Abra lá em Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Mateus 12, 36. Estou vendo que não está dando certo aqui o texto, eu estou em Marcos, né? Aí não vai dar certo mesmo. Mateus 12, 36. Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Esse verso nós terminamos com ele. Mateus 12, 36. Leiamos aí. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, amado, a recompensa ao mentiroso, qual é? É prestar conta diante de Deus no dia do juízo. Agora veja, o texto diz que de todas as palavras que saírem da nossa boca, nós vamos prestar conta de cada uma delas no dia do juízo. Toda palavra ociosa. Então, meus irmãos, é necessário que nós venhamos tomar cuidado, né, com a língua. Lembra que Tiago fala sobre a língua? A língua é um instrumento, né, tão pequeno, mas com um poder mortal. A língua é um instrumento tão pequeno, mas ela é inflamada pelo inferno. Então, irmãos, nós devemos ter, né, cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Concluindo, Deus se interessa, né, pelo bem-estar de todos os seus filhos e filhas. O desrespeito pelo próximo afronta a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a tratar as pessoas da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude nesse sentido e que nós possamos, né, realmente até as nossas vidas em cumprir com aquele que são os mandamentos divinos, com aquilo, ó Pai, que o Pai espera, né, de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que nós pudemos ter de aprendizagem da Tua Palavra nesta manhã. Agradecemos, ó Pai, ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos cumprir com tudo aquilo quanto o Senhor nos exortou nesta manhã. Ó Pai, o Senhor sabe, nós necessitamos realmente de sabedoria, ó Pai, poder do Senhor, para cuidar desta parte tão pequena do nosso corpo, mas que tantas vezes nós usamos, ao invés de usar para o bem, de usar para um instrumento de bênção, na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, nós acabamos, ó Pai, usando como instrumento de maldição, um instrumento, ó Pai, de destruição. Mas ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria a cada dia e nos ajude, que o nosso falar seja um falar que seja abençoador para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.